soprou na narina do homem e ele se tornou alma vivente, isso é uma das maiores ações que você possa entender na Bíblia do poder de Deus. Uma coisa que nós temos que entender diante de um texto como esse, irmãos, é a valorização que nós temos que ter desse Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a nossa vida é como se fosse uma vela acesa, irmãos. Quando você menos espera, ela se apaga. Sexta-feira passada, estava em casa, tranquilo. Quando menos espero, o meu telefone toca. Rapaz trabalhava com a gente, um jovem, aproximadamente 22 a 24 anos, perdeu a sua vida. Foi alvejado 5 vezes pelas costas. Não teve nem como se defender, gente. E às vezes, Deus nos dá a oportunidade de estar num culto como esse, de valorizar um momento como esse, e às vezes nós não valorizamos. E às vezes nós não damos esse real valor, a importância de estar na casa de Deus. Porque esse jovem, gente, ele não teve nem a oportunidade de se defender. Ele teve nem a oportunidade de reivindicar sobre a sua vida. E Deus nos dá oportunidade grandiosa como essas, e às vezes somos vencidos, sabe pelo quê, irmãos? Pelo cansaço, pelo trabalho, pela família, pelas ações que se levantam, pelos problemas que se levantam, pelas dificuldades que estão diante de nós, e às vezes deixamos de valorizar um Deus que soprou na narina do homem e ele se tornou alma vivente. Veja a real importância, irmão, de estar na presença de Deus. Veja a real importância que no dia de culto escolher estar na casa do Senhor. Sabe o que é que mais me doía na morte desse jovem? É de não saber se ele teve a oportunidade, pastor, naquele momento de agonia, sendo alvejado por balas, de se arrepender, Betinho. Eu passei a noite quase inteira, irmão, derramando lágrima, querendo que o Senhor me desse essa visão de saber que aquela alma tinha sido salva. E o Senhor não me deu. Senhor, deixa eu ver, né? Se aquele jovem foi salvo. Porque eu falei da tua palavra para ele, porque as pessoas falaram da tua palavra para ele. E ele não teve essa oportunidade, irmãos, de reivindicar a sua vida. Então Deus nos deu, irmão, todos os dias saúde, vigor físico e vigor espiritual de estar na presença dele e na casa do Senhor, e não valorizamos. Decida, queridos, todos os dias que Deus te der a oportunidade de ler a palavra dele, decida ler a palavra dele. Te Deus der a oportunidade a nós a meditar na palavra dele, valorize esse tempo. Se Deus nos der a oportunidade de estar na casa do Senhor, irmão, valorize esse tempo. Porque não é perda, é ganho na presença do Senhor. E eu derramei lágrimas, Betinho, porque eu não sei se aquele já foi salvo. E às vezes Deus dá oportunidade a gente não valoriza, irmãos. A gente não escolhe o certo, o verdadeiro, que é a palavra do Senhor, que é de estar na presença dEle. Enquanto você escolhe não estar na casa do Senhor, valorizando esses tempos oportunos, o inimigo vai ganhando terreno na tua vida espiritual. O inimigo vai armando estratégia, como armou estratégia para tirar a vida daquele jovem. E ele caiu, irmãos.
Então valoriza, queridos. Vamos valorizar juntos, vamos nos fortalecer juntos. Vamos nos ajudar uns aos outros, irmãos. O tempo é esse, irmãos. Esse tempo é oportuno para ganharmos fortaleza, para ganharmos conhecimento na palavra do Senhor, porque o Senhor fala na palavra dele que os dias serão abreviados para que os escolhidos, se possível, serão enganados. Eu tenho uma certeza, se nós escolhemos valorizar o tempo que Deus nos dá para estar na presença dele, o inimigo não tem ação e nem estratégia nenhuma para nos derrubar e nos vencer, irmãos. Então vamos escolher esse tempo, irmãos. Convido a pastora Betinha que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Vamos orar pela vida dela. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos aqui, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor tem nos concedido de estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Tu escolheu a tua filha nessa noite para ser a mensageira, Senhor, ao coração desta igreja, Senhor. Usa a vida da tua filha nessa noite, Senhor, no expressar dos seus lábios, que o teu Espírito Santo esteja revelando uma verdade ao nosso coração, Senhor, para nos ensinar como devemos caminhar contigo, Pai, para como devemos suportar os dias maus, as dificuldades que têm se levantado. Usa os lábios da tua filha, Senhor, falando no nosso coração nessa noite, Pai. Te apresentamos a vida dela, a qual tu conheces, no buscar na intimidade o poder e a autoridade que está sobre a vida da tua filha, Senhor. Se revela o coração desta igreja nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu creio que Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu creio assim. E nesses momentos, irmãos, que nós estamos atravessando, né? Nessa pandemia que tem, nós não podemos deixar de acreditar que há momentos que nós somos acometidos pelo medo, né? As notícias se espalham. Antes de sair, estava me arrumando para o culto, estava tendo uma notícia que esse vírus está sofrendo uma mutação, né? Que pode se tornar mais ainda. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de nós, nos guarda, nos livra, né? Mas eu creio que todo aquele que crê no Senhor, ele vai entender que em Jesus nós temos um escape, amém? Nós temos um escape em Jesus. E eu queria desde já compartilhar com os irmãos uma palavra breve. Eu gosto muito de falar, irmãos. Às vezes eu não olho para aquele relógio. Eu me lembro que a primeira vez que eu recebi uma oportunidade para pregar, eu fiquei tão feliz. E era num congresso de mulheres, eu nunca havia pregado assim para um número tão grande de pessoas. E eu passei um mês meditando, mergulhando, sabe? Passei um mês e me enchendo, e ali o Espírito falando, e eu anotava e fazia. Aí chegou o grande dia e eu preguei. Ainda lembro que foi a primeira pregação, que foi o cego de nascença. E eu tinha estudado tanto e eu queria falar o que Deus tinha colocado no meu coração. E eu não olhei para o relógio, quando eu fui ver já era 10h30 e o meu marido lá do meu lado fazendo assim, ó. Tempo, né? Olha o tempo. E eu entendi assim que estava tudo bem. Continua. E aquelas mulheres, umas foram levantando e indo embora, né? Aí quando eu olhei para o relógio já ia dar 11 horas, irmão. Mas eu disse, Senhor, eu não poderia deixar de falar aquilo que Tu colocou no meu coração. Então eu estudei um mês, essa palavra eu estudei 2. Então, se o culto terminar 12, é porque eu estudei 2 meses, viu, irmão? Que você não sai, você fica aí no seu lugarzinho, viu? Mas é assim, porque a palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para a nossa vida, não é? E eu queria
nessa noite compartilhar com os irmãos uma palavra que me chamou muita atenção e tem sacudido a minha vida, que está no livro de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios creem que estremecem. Só até aí. Aleluia, somente até aí. Irmãos, e essa palavra tem sacudido a minha vida por esses dias, que fala justamente que a fé sem obras, ela é morta. Mas nesse versículo aqui que eu queria enfatizar bem, quando nesta passagem confirma dizendo assim: tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem que estremecem. Só que esse crer desses demônios aqui não é uma fé igual aquele que crê, né? Que anda com Jesus, que anda na caminhada com Jesus. A palavra diz que o diabo, os demônios creem que estremecem. Sabe por quê? Porque ele acredita que a presença de Deus na nossa vida, quando ele olha para a nossa vida e vê a presença de Deus, ele vê que ele não é páreo. E nem por isso ele vai deixar de tentar contra a nossa vida. Porque ele crê. Ele crê que existe um só Deus. Como assim que ele crê? Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas vidas, sabe por que ele crê? Os demônios creem que estremece? Porque o inimigo da nossa vida, ele usufruiu daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ele veio de lá. Você que nasceu em alguma cidade, conhece a cidade, cresceu naquela cidade, ou em algum lugar, você vai poder chegar para alguém e dizer: olha, eu nasci em cidade tal, lá tem isso, lá tem... Você vai mostrar os pontos turísticos porque você viveu lá. Eu posso falar do meu bairro, eu sei onde fica o mercado, eu sei onde fica as escolas, eu sei todas as ruas do meu bairro aqui, bairro Tancredo Neves, porque eu moro aqui, porque eu convivo aqui. E se alguém chegar para me perguntar onde fica a rua Carmen Miranda, eu vou saber onde está e vou conduzir a pessoa. Vá, é aquela rua ali que corta a Praça do Castelo, de frente ao comando de polícia.
Porque eu conheço, eu convivo, eu sei onde eu estou, eu sei o lugar, eu conheço os meus vizinhos, eu conheço as pessoas que moram nesse bairro, mesmo que eu não tenha contato, eu conheço o dono da mercearia, eu sei, porque eu vivo aqui, eu convivo. E por que é que o inimigo das nossas vidas crê que estremece? E os seus demônios? Porque ele veio de lá. A palavra diz que ele era um querubim ungido, cantava louvores diante do Senhor. A sua roupa era cheia de diamantes, de pedras preciosas. Ele conhecia o céu, irmãos. Ele sabia que o céu tinha ruas de ouro. Ele conhece, ele viu, ele olhou, ele viu, ele conviveu, ele estava ali diante do rio. Todas as promessas que o Senhor tem nos dado, ele conhece. Você concorda comigo? Você crê que ele conhece? E se nós, que todos os dias estamos diante do Senhor lendo a Bíblia, todos os dias estamos vendo as pregações, estamos todos os dias sendo chamados para, olha, serve ao Senhor verdadeiramente, transforma a tua vida. Todos os dias nós estamos chamados para isso. Sabe por quê? Porque o Senhor quer que nós venhamos a crer e estremecer na presença dEle, sabendo que se eu buscar, se eu crer, eu vou receber aquilo que está nesta palavra, porque eu creio no meu coração. E o inimigo, ele crê que estremece, ele não é um crente. O inimigo, ele não anda com a Bíblia debaixo do braço, né? Ele não anda arrumadinho, não. Ele crê porque ele veio de lá. Ele experimentou as coisas de lá. Ele andou nas ruas de ouro. Ele cantou diante do Senhor. Mas diz que o seu coração se soberbeceu e Deus lançou ele. Lançou ele para a terra. Para atazanar quem, irmãos? Para tentar tirar-nos do foco. Para que nós venhamos a deixar de ganhar isso que está preparado para nós. Sabe por quê? Porque se fosse permitido nós sentarmos nessa cadeira aí e pedir para Deus, Deus, mostra-nos nessa noite a tua glória, o rio de cristal, as ruas de ouro. Mostra, Senhor, nesse telão. Mostra, Senhor, aquilo que tu tem preparado para mim. Se nós víssemos, irmãos, eu creio no nosso coração, eu creio no meu coração, que eu não queria sair da igreja. Meus dias seriam dentro da igreja. Que as coisas não iriam me atrapalhar na caminhada, porque eu visualizei. Então a fé, como é que está a nossa fé? Como é que nós temos deixado? Como é que nós temos dito diante do Senhor, Senhor, eu creio em Ti. Eu creio nas Tuas promessas. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes chegamos na casa do Senhor e cumprimos só um papel. Nós sentamos nas cadeiras, nós ouvimos o pastor pregar, e até que a palavra não mexa dentro de nós, a gente fica assim, foi um culto qualquer, um culto. Sabe por quê? Porque falta a gente crer, que estremece como o inimigo crê, que existe só um Deus. E Ele conhece tanto o poderio desse Deus, e Ele não pode ir contra Deus, mas Ele insiste contra nós, para arrancar a fé que há em nós. Sabe por quê? Porque Ele sabe que se você se afastar de Deus, você será presa fácil para Ele, irmãos. Quantos se permitiram se distanciar do Senhor e se tornarem presas fáceis para o Senhor, para o inimigo? Perdão. Quantos não acreditam mais? Quantos deixaram de crer? E a palavra do Senhor diz que o inimigo das nossas vidas crê
que estremece. Não tenha medo dessa tosse, irmão, viu? É alérgica, viu? Diga assim: Senhor, me protege. A irmã está tossindo ali, eu estou sendo reprovada nessa noite. Não tenham medo. Porque Deus quer que a gente venha manifestar a nossa fé. E sabe como é que Ele quer que a gente venha aguçar a nossa fé? Muitas vezes será preciso acontecer algo na nossa vida para que essa fé seja aguçada. Para que a nossa fé seja aguçada. Muitas vezes Ele sacode a nossa vida. Ele coloca na nossa caminhada coisas que nós devemos transpor. E muitas vezes nós enxergamos, porque muitas vezes essa falta de fé nos faz entender que nós não vamos ultrapassar. E Ele muitas vezes permite. E eu creio no meu coração. E aprendi assim, que é nos momentos mais difíceis que o Senhor vai se manifestar na sua vida. Não deixe de crer assim. É nos momentos mais difíceis. Se você for lembrar um momento difícil que você passou, você vai ver como a mão do Senhor foi forte na tua vida. Como Ele usou alguém para falar contigo. Como Ele usou uma pregação e aquela pregação bateu com aquilo que tu estava sentindo. Porque o inimigo das nossas vidas, ele crê que estremece. E ele olha para nós, vê o nosso estado. Porque como a palavra diz, a fé sem obras, ela é morta. Ela não produz. É como você dizer que ama alguém e não faz nada pelaquela pessoa. Eu te amo. Tem pessoas que têm relacionamento pela internet. Que tipo de relacionamento é esse? Olhando um para o outro na tela, sem abraçar, sem manifestar. Tudo para com Deus tem que ter uma manifestação. Você tem que fazer algo para chamar a atenção de Deus também. Porque o inimigo, ele está cumprindo o seu papel. E ele sabe, irmãos, como cumprir o papel dele. Sabe por quê? Porque ele lembra de onde ele veio. E ele crê no coração que ele não pode mais ir para lá. Porque ele já está condenado. Ele já perdeu. Mas eu e você não, como o irmão Diogo falou, todos os dias nós temos a chance de estar na presença do Senhor, para que Ele venha trabalhar na nossa fé, irmãos. É tempo do Senhor trabalhar na nossa fé. Deus está trabalhando na nossa fé. Se a sua fé só era de você ir vir para a igreja, Deus quer trabalhar na tua fé. E este cenário é o cenário, sabe? Eu creio no meu coração. Porque nós nos acostumamos, irmãos. E me dá vontade de chorar, sabe por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, a gente quer estar todo o tempo ali, diante da presença de Deus. A gente quer estar na igreja. A gente quer estar todo o tempo enchendo o saco do pastor. Em que sentido? Porque a gente quer trabalhar, a gente quer fazer. E eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu disse: Senhor, é isso tudo aqui que tu quer dar pra gente? E você pode até me achar ridícula, mas eu queria de alguma forma que o Senhor manifestasse algo na minha vida. Porque Senhor, fala comigo, toca em mim. E eu me lembro que eu ia pro quintal da minha mãe com a Bíblia na mão, e eu achava na minha pouca fé, como criança na fé, mas Deus entendia a intenção do meu coração. E eu ficava lendo a Bíblia, olhando para o sol. Olha, irmão. E
E eu li aquela Bíblia e olhava para o sol e disse: Senhor, eu estou dando um sacrifício para ti aqui, ó. Estou olhando para o sol, estou lendo a tua palavra. Até a ponto de na caminhada o Senhor vai se revelando. O Senhor vai se manifestando. Mas hoje em dia nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos. Porque nós estamos, não escandalize no que eu vou dizer, nós estamos deixando de crer naquilo que é essencial para a nossa vida. Nós estamos deixando, escute bem, nós estamos deixando de crer naquilo que é essencial para a minha vida. Nós estamos deixando de crer que não precisa eu estar na igreja todos os cultos, não, irmãos. Que tipo de fé que nós demonstramos para o Senhor Jesus? Quando se está havendo um culto na igreja, um culto que você tem a oportunidade de oferecer a Ele o teu sacrifício vivo, e você fica em casa, não sei o que está fazendo, mas que tipo de fé é essa? Jesus olha lá de cima e diz assim, ou posso dizer, o inimigo das nossas vidas diz assim: olha aí, diz que crê em ti, mas não gosta da comunhão. E assim ele vai apontando as nossas vidas. Porque nessa pandemia ele bateu pesado na comunhão da igreja. Eu estou falando a verdade ou não, irmãos? Nós estamos distantes um do outro, irmãos. Há um distanciamento, até de intenção, porque não adianta, vou falar aqui que é o aniversário dele, vou usar ele como exemplo. Não adianta ele sonhar com o ministério, com as coisas de tudo, se nós não acompanharmos esse sonho. Não adianta, irmãos. Deus te chamou para crer. Deus te chamou para crescer na presença dele. Da mesma forma que você que trabalha aqui almeja ser promovido, queira ser promovido no reino de Deus também. Queira crescer no patamar. Almeje as coisas de Deus. Almeje as coisas de Deus para a sua vida. Almeje crescer. Senhor, eu quero crescer. Ou você vai passar o resto da sua vida indo e vindo, sentado em um banco, sem entender que o Senhor te chamou para crer. E a partir do momento que você crê, aí sim os propósitos de Deus serão cumpridos na sua vida. Porque Ele sabe que Ele perdeu, e Ele quer que eu e você perca também, viu? Sabe o que é que Ele diz? Eu não posso ir para o céu, eu não posso mais usufruir dessa glória que eu fui expulso. Mas muitos também não vão. E o que eu puder para fazer, para desviar a rota daqueles que estão buscando, para enfraquecer a fé, eu vou fazer. Olha, diz que crê em ti, Deus, e não tem um compromisso sincero. Diz que crê em ti, mas não tem lutado para permanecer na presença. Não muda as suas atitudes. Ele perdeu o céu, e Ele quer que nós venhamos a perder também, irmão. E essa palavra, ela tocou muito no meu coração. Diz que nós estamos vivenciando, né? Que nós estamos vivenciando. E eu creio que esse cenário é para que a gente venha crer. Deus tem tirado o sono de muitos. Deus tem tirado. Porque muitos não conseguem mais o ritmo da oração. Jesus um dia estava orando e os seus discípulos adormeceram.
porque não queriam, não podiam bater o sono, né? Bateu o sono. E o Senhor indagou a eles: vocês não conseguem, nenhum momento, vocês adormeceram, não conseguem orar comigo. Então não vamos nos permitir adormecer, irmãos. Não vamos permitir. Peço ao Senhor que Ele acenda a candeia do seu coração todos os dias da sua vida. Porque quando eu pedi para minha mãe ser curada lá, eu disse: Senhor, dá mais um tempo para minha mãe, para que eu possa pregar o evangelho para ela. E quando eu olho para ela, eu digo: Senhor, não nos deixa perder tempo de pregar, porque ela mesmo disse: ó Deus, me livrou dessa, mas a morte está bem pertinho. E eu, Senhor, eu quero pregar para minha mãe, eu quero crer que ela pode ser liberta. Tu dê um tempo para ela, Senhor. Porque não adianta depois eu olhar para minha mãe naquela cama: Senhor, eu não vou suportar ver minha mãe no esquife, no caixão. E não vou suportar, porque eu creio na tua palavra que existe o céu e existe o inferno. E eu sei, Senhor, que se ela morrer sem ti, a tua palavra trará juízo para a vida dela. Mas hoje em dia nós levamos isso, ó, né? É uma bobagem, de eu chorando por alguém, porque dói no nosso coração. Porque o inimigo, ele está cumprindo o seu papel. Ele crê que ele pode levar assim uma pessoa ruim da destruição. E quando eu me lembro: Senhor, tu me chamou para crer, e eu não tenho vergonha, e me envergonho diante do meu Senhor, mas creio que Ele já me perdoou. Que nós ministrávamos numa igreja, e eu disse: Senhor, por que eu não crio o suficiente? E havia uma mulher que mexia com macumba, e ela era aquela forte, né? Mas havia uma coisa naquela mulher. Sabe o que ela dizia, irmão? Não porque sou eu, mas é porque eu tratava ela bem. Sabe? Porque eu olhava para ela com olhar de misericórdia e disse: eu quero crer que essa mulher pode ser salva. E todos os dias, quando eu a via, ela dizia assim: oh. E um dia ela chegou para alguém e disse assim: olha, eu não gosto de ninguém dali, mas eu gosto da mulher do pastor. E aquilo ali era uma oportunidade para mim crer, irmãos. Perguntam o que ela gosta de comer, e vieram até mim e perguntaram: eu gosto de cozido de carne. E não conto as vezes que esta mulher, que era aprisionada na macumbaria, me convidava para comer esse cozido na sua casa. E algumas que diziam crer em Jesus diziam assim: e tu tem coragem de comer a carne que essa mulher vai preparar? Eu disse: eu tenho, porque eu oro. E daquele momento ali era uma porta aberta para me pregar o evangelho para aquela mulher. E um belo dia nós sabemos a notícia que essa mulher tem um infarto fulminante. E quantas vezes ela me chamara para comer esse cozido de carne, e eu vou preparar para você, e vou fazer o pirão do jeito que você gosta, e eu quero que você venha. E quando eu soube que ela faleceu, irmão, foi uma facada no meu coração. Porque ali diante do caixão dela, eu não podia dizer assim: ô pirão bom que você fez para mim, ô carne gostosa que eu comi com você. Não adiantava mais. E para doer no meu coração mais ainda, algumas pessoas me chamaram para cantar o hino da harpa naquele velório. E eu me esquivei de lado, porque o que é que eu iria cantar ali? O que veio no meu coração foi: porque te abates. Mas quem estava abatido era a minha alma. E te comoves
perdendo a calma. Eu estava ali totalmente desnorteada. Senhor, quantas vezes tu me deste oportunidade? Quantas vezes na tua vida, meu irmão, Deus coloca você diante de uma oportunidade para que você possa crer e Deus manifestar a glória dele. Mas nós não estamos crendo, como a palavra diz. Nós não estamos estremecendo na presença do Senhor. Nós não buscamos mais como nós deveríamos buscar. Porque eu não entendo que no culto de doutrina, o culto da palavra do Senhor, que vai direcionar, sabe por que eu não estou chorando? É o Espírito Santo que está chorando dentro de mim. Porque a nossa fé é provada aí. Como você diz que me ama e você não ama a minha palavra. É Jesus falando no nosso coração. Como você quer que eu opere na sua vida, que você não está mais crendo? Você deixou de crer. Não, mas eu creio, eu aceitei Jesus. Eu ando com a minha Bíblia. Eu tenho Bíblia de todas as formas. A Bíblia da mulher que ora, do homem que chora, do homem que se ajoelha. Mas o Senhor diz: eu não quero isso, eu quero que vocês creiam. Creiam como inimigo. O inimigo das vossas vidas. Creia. Ele conhece, sabe, que existe um Deus poderoso. E eu confesso para os irmãos, e eu glorifico o nome do Senhor, e peço perdão a Ele por quantas oportunidades Ele nos chamou para derramar a sua graça, a sua virtude, e nós estávamos desapercebidos, fazendo cachinho no cabelo, olhando para a mão. Eu pregando em Tiago e você está lá em João folheando, olhando, desviando a sua atenção daquele que quer manifestar a sua glória em nossas vidas, irmão. Se portando com coisa pequena, deixando de usufruir essa glória. E eu testemunho no meu coração que quando eu olho com o meu marido, magrinho, e eu sempre sorrio com ele, irmãos. A gente morre de rir. Porque eu digo assim: ô meu filho, a palavra de Deus está se cumprindo na gordura e na magreza. E Deus nos dá um cenário para que a glória dele seja manifestada, irmãos, na nossa vida. É Jesus passando e dizendo: eu quero manifestar a minha glória na tua vida. Então não falta mais não culto de doutrina. Faz de tudo para vir. Nem que você chegue atrasado, venha. Porque você nem imagina que uma palavra que é lançada aqui na sua vida pode mudar o rumo da tua história. Quantas palavras foram ditas aqui que mudou o rumo da minha história, irmão? Quantas palavras foram pregadas que, sabe? Então não falta não. Não deixa, né? Eu tinha uma gata chamada Mingau. E todos os cultos ela vinha. E a irmã Socorro: Betinho, bota lá para fora. Eu disse: irmã Socorro está cumprindo. Aqui tem poucas pessoas, gatos pingados, e ela é um dos tais. Ela quer estar no meio dos gatos pingados. Aí nós declaramos diante de Deus que estamos crendo. Que tipo de fé é a nossa, né? A nossa fé, ela tem que ser forjada. Eu creio assim. Deus tem forjado a nossa fé. Deus tem feito aqueles medrosos enfrentar leões, irmãos. Está diante de você aqui a pessoa mais medrosa do mundo, que tinha medo de escuro, tinha medo de gente morta, tinha medo de tudo. E quando Jesus entra na nossa vida, Ele lança fora todo medo.
se você está enxergando. Na minha vida eu estou enxergando que Deus está preparando um cenário tremendo para manifestar a sua glória. Deus está. Então que você seja integrante, que você esteja preparado para entrar na manifestação de glória do Senhor. Porque é muito bom pregar, irmãos. Daniel na cova dos leões, né? Sadraque, Mesaque e Abednego fez os leões de travesseiro, oh glória. Ele é o Deus que vai te dar vitória, não é bom ouvir? Mas nos dias de hoje, se fossem nos lançar em covas de leões, irmão, a gente negava Jesus, porque nós não estamos crendo mais como nós não criamos. Aí o Senhor permite essa pandemia para sacudir os servos dele e levar alguns também, né? Porque doença vai existir. Agora esteja preparado, porque o corona ele vai poder até ir contra o teu pulmão, mas não vai tocar na tua alma. Tu vai se encontrar com Jesus mais cedo. Eu não estou profetizando aqui não, viu, irmão? Que você fique doente, não. Eu só estou dizendo que quando a gente está em Jesus, a gente está seguro. Até na hora da morte, irmão. Porque se o corona não matar, muitas coisas vão acontecer. Quantos servos do Senhor foram colhidos pelo Senhor e estão usufruindo da glória nesse momento? Nos livra, Senhor, desse corona. Mas se porventura, meu Pai, ele chegar até, eu quero estar firme em Ti, eu quero vencer, porque o Senhor nos chamou para crer. Mas nós estamos recuando, né? Nós estamos andando, Senhor, quer que nós dê passos largos para frente, a gente está indo para trás, porque o Senhor está nos chamando para crer, irmão. Uma coisa chata, né, irmão? Mas tu vai passar a noite falando de crer? Falo, irmãos, porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Nunca mais o Senhor tinha me dado insônia. Porque quando Ele te dá insônia é porque Ele quer falar contigo, viu? Quando acontecer algo na tua vida, é Deus te chamando para falar contigo de alguma forma. Porque Ele quer nos chamar para crer, irmãos. Crer e obedecer. Porque Josué só venceu, as muralhas só caíram na vida diante do povo. Né? Nós cantamos: a vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir. Se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Sabe por que ela caiu? A irmã Betinha, foi Deus que derrubou. Mas sabe o que foi que fez o Senhor derrubar aquelas barreiras? A obediência de Josué. Josué pega o povo, coloca os sacerdotes na frente, coloca um bando de gente cantando, glorificando ao Senhor, e rodeia aquela cidade. Quantas vezes eu te ordenar? Aí você já pensou, se muitos dissessem assim: não, é muito longe, é muito distante, eu não vou não. Eu não vou aguentar, meus pés não aguentam. Josué, eu estou cansado. Josué, eu estou com a garganta inflamada, não posso cantar não. Mas sabe o que foi que fez aquelas muralhas caírem por terra? A obediência daquele povo. Foi o que eles fizeram. Se eu chamar você nessa noite, dizer que recebi uma ordenança do Senhor para rodear o Tancredo Neves 100 vezes, muitos de nós não iríamos acreditar. Muitos de nós. E sabe o que foi que fez aquela muralha cair? Porque eles acreditaram. Sabe o que foi que fez o Senhor aplacar a força daqueles leões?
de Daniel, ele nunca rejeitou o Senhor. Lá, desde a adolescência, da infância, que ele foi cativo, ele nunca rejeitou o Senhor. E nunca se dobrou às coisas do rei. E foi fiel ao Senhor até o fim. E no momento que ele foi lançado na cova dos leões, a sua obediência fez o milagre acontecer na vida de Daniel. Porque foram pessoas que acreditaram, irmão. Acreditaram no poder de Deus. Então não deixe para se desculpar no último dia. Senhor, mas eu estava na tua casa, eu estava cheirosa com a minha Bíblia. E o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Sabe por que ele vai dizer que não nos conhece? Se nós não nos permitirmos o Espírito Santo trabalhar na nossa fé. A nossa fé medíocre, a nossa fé pequena, que muitas vezes é preciso, Senhor, fazer algo na nossa vida para nos chacoalhar e entender e olhar para o céu e dizer, Senhor, me socorre. Tem misericórdia de mim, Senhor. É preciso que esse Deus faça isso com a nossa vida, para chacoalhar a nossa fé. É preciso. E eu digo para você nessa noite, com todas a fé que eu cultivo no meu coração, que eu não me importo que eu possa atravessar, mas que eu possa crer, Senhor, que Tu está comigo. Eu possa crer, Senhor, que Tu opera na minha vida. Eu possa crer que Tu escuta o meu louvor. Eu possa crer que dentro dessa igreja possa acontecer o mesmo que aconteceu lá em Isaías, a nuvem de glória tomar de conta do meu ser. Porque o Senhor está nos chamando para crer, irmãos. Então qual o teu problema, o que tu tem atravessado? O que você tem? Fique de pé nessa noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio. No dia que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu estava grávida e eu vi as pessoas falando em mistério. Eu disse, que coisa ridícula. Bando de doido. Eu não quero isso para minha vida, não. E me escondi de trás da porta da igreja. E de repente foi até alguém a mim usada pelo Senhor. E naquele momento eu fui batizada com o Espírito Santo, sem entender. E aquela pessoa usada pelo Espírito Santo disse assim, olha, não tenha medo. O que você está sentindo vem de mim. Aleluia, Deus. Foi nesse lugar aqui, sabe, irmãos, que desencadeou muitas coisas na nossa vida. E sabe por que eu estou falando isso? Porque quem crê quer estar perto. Quem crê, sabe, ele se lança. Ele não dá desculpas. Quem está buscando crer nesse Deus, nesse lugar aqui, doenças foram expelidas. Nesse lugar aqui foi profetizado, aleluias, glorificado seja o nome do Senhor, que os filhos que eu estava esperando seriam ministros de louvor, irmãos. E a gente muitas vezes é
chamado para crer e a gente esquece na glória que o Senhor manifestou na nossa vida. Foi aqui que o Senhor se revelou, na igrejinha pequena, onde o fogo caía, onde as pessoas passavam na rua e diziam assim, ó, estão dando uma pisa em alguém aí dentro, porque é um chororô. Todo dia, meio-dia, passava alguém e dizia, estão batendo em alguém aí dentro, porque havia um chororô. Sabe o que era esse chororô? Era o Espírito Santo sendo derramado na nossa vida. Então eu acredito que a igreja do céu, ela não é apática. Não é, porque Jesus ainda está vivo no nosso meio, amém? Jesus está vivo no nosso meio. Jesus está vivo no nosso meio. E Ele está trabalhando na minha e na tua vida. Ele está te fortalecendo, não é, dona Lúcia? Quando Deus trabalhou na vida da Daniela no hospital, na vida da irmã Darlene do Aeronardo, tantos testemunhos aqui, e Deus tem nos chamados para crer. Então não nos acostumemos com essa igreja vazia. Eu creio em nome do Senhor Jesus que Deus vai dar uma reviravolta em nossa vida, e Ele vai nos chamar para crer, amém? Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Fecha os teus olhos, tira a inquietude do teu coração. Aleluia, eu sou um vaso nas tuas mãos, Senhor. Tu és o oleiro. Aleluia, Jesus. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Está doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho um pedido, Senhor. Chamando para crer, irmão. Aleluia. O inimigo nas nossas vidas crê que estremece. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu, quebra-me. Estou em tua
hoje. O Senhor está te chamando para crer. E quando nós cantamos agora, nós devemos deixar ser moldados pelo Senhor.